Essa palestra eu falei pela última vez há 1 ano e meio atrás, gente. Foi na Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, na Praia do Canto. Então, assim, estar novamente em uma casa espírita de forma presencial, eu que fui criado na casa espírita, para mim é uma coisa muito marcante, assim, é um momento muito especial. Roberto me convidou, eu estou muito feliz por estar aqui 1 ano e meio depois, fazer uma palestra presencial. Fiz palestras online, mas nada é igual ao ambiente da casa espírita. Nada troca isso aqui. Então, assim, eu espero que os benfeitores dessa casa, nessa noite, me ajudem a retribuir a vocês o bem-estar que vocês estão me proporcionando. Então, eu tinha que falar isso aqui. Esse tema, deixa eu pegar aqui, né? Esse tema, ele começou quando eu li essa passagem aí. Certa noite, Jesus estava reunido com os apóstolos. E Filipe e Pedro estavam muito angustiados. E levantaram questões a respeito das tentações humanas. E naquele bate-papo ali, Filipe e Pedro, com muita angústia, Jesus parou, fez um silêncio, e com aquela inteligência sublime dele, narrou a seguinte história: que no passado Deus fez localizar uma família dotada de bons princípios, uma família voltada totalmente para o bem, e localizou essa família em uma cidade muito revoltada. Passados alguns dias, algum tempo, essa cidade começou a melhorar. Passou a ter caridade, passou a ter benevolência, passou a ter paz. Porém, como em todo lugar onde se pratica o bem, alguns incômodos foram gerados. Família, né? Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover guerras tenazes. Para nós espíritas, espírito das trevas é um irmão que ainda está um pouco afastado da luz e comete alguns equívocos com nós encarnados. Então repara o seguinte, que houve uma melhora na cidade, porém alguém ficou incomodado. No caso da lição, o espírito das trevas. As primeiras tentativas do espírito para poder tentar arruinar o trabalho dessa família foi a maledicência. Todavia, com base na tolerância, essa família venceu a maledicência. Em seguida, atormentou-os com os serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Não satisfeito, o espírito das trevas mandou a pobreza. E essa família entendeu que, se estavam com dificuldades materiais, era hora de trabalhar mais. E na base dos serviços, vencer a pobreza. Repara o seguinte, repara que foram 3 ataques: maledicência, pobreza e calúnia. Todos esses 3 geram algum tipo de sofrimento. O que ele pensou então? Não está dando certo com o sofrimento, eu vou enviar algumas alegrias que nós humanos gostamos, falsas alegrias. O gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais. O que ele fez, o gênio das trevas? Fez a cidade começar a bajular a família, para ver se pela vaidade eles iam parar de trabalhar. A família venceu, gente, pela gratidão. Pela gratidão, venceu essa etapa, mais esse ataque. Repara, olha, maledicência, calúnia, pobreza, vaidade. 4 ataques.
mandou dinheiro. Só que a família entendeu o quê? Se estava tendo excesso, era hora de dividir mais com os mais necessitados. 5 ataques espirituais. Para quem trabalha na casa espírita, é um texto bastante, como fala, enriquecedor. Porque foram 3 ataques que causam sofrimento, e depois 2 ataques que, em geral, não está causando sofrimento, está deixando as pessoas alegres, que a tua emoção alcance. Não tenhas medo desse adversário com os quais convive sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após a pressão que exercem sobre ti. Não dá para trazer todo o texto dela aqui, deste livro chamado Jesus e Atualidade, da lição Jesus e Inimigos. Não dá. Mas quando você lê o texto dela, só tem uma forma da gente vencer um problema. No caso de hoje, o problema é complexo de culpa, é enfrentando. Não dá para vencer um problema sem enfrentar. A primeira coisa que ela fala ali, olha, não temo enfrentar as tuas sombras. Estou com dor no braço. Estou com dor no braço. Já foi ao médico? Não. Já viu se é postura quando você está pedalando, teclando, ou dirigindo, ou trabalhando? Também não. Fez uma análise se nos últimos dias você fez algum esforço que chamou muito no braço? Também não. Como que eu venço o problema se eu não enfrento? Não, eu quero que Deus resolva. Não dá. Se vai ser conversando com um amigo, que nós vamos nos libertar de culpa. Se vai ser fazendo prece. Se vai ser no passe, assistindo palestra, lendo livro. Ou se for o caso, for muito sério, muito marcante na pessoa que causa dor e tenha que usar a terapia acadêmica, da psicanálise, da psicologia, não importa. Alguma coisa eu preciso fazer, porque está me causando sofrimento. O que eu posso fazer para superar? Enfrentando. E depois que a gente passa a enfrentar, o que ela fala é o seguinte: identifica. Quando vem essas ideias em mim? Por que dói tanto isso em mim? Porque muitas vezes eu tenho um complexo de culpa, só que eu não identifiquei ao certo por que me causa tanta dor. Pode ser vaidade, orgulho. Ah, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, não teria feito isso. Não tem como. Isso é um pouquinho de orgulho. Eu querer saber o que eu sei hoje, 30 anos atrás. Não tem como. Ah, pode ser influência espiritual? Pode. Eu só não posso terceirizar o problema. Está em mim um problema que pode ser, por hipótese, está sendo potencializado espiritualmente, por hipótese. Não pode garantir isso. E quando eu identifico o problema, eu começo a desembaraçar dele. Eu começo a parar de sofrer. Eu estou com dor no braço. Vou ao médico, ele fala: olha, essa sua dor deve ser postura. Vou passar um remédio e procura um profissional aí. Faz pilates. Eu começo a fazer e passa a dor. Ou alivia, ou melhora. Se no corpo eu trato dessa forma, as questões emocionais eu preciso realmente também dar o mesmo tratamento. Identificar. Se vai ser com um amigo de infância, uma conversa com a sua mãe, não importa, com um profissional, identifica. Quando eu começo a tratar e falar, eu começo a parar de sofrer. É o que ela fala.
Não te crucifiques na consciência de culpa, após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras, depois de identificar os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções cruciantes, situações penosas. Olha o que ela fala. Fiz algo de errado para mim ou para alguém? Começa agora. Eu não estou fadado ao sofrimento. Como eu falei, as leituras de André Luiz, Manuel, Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral, são leituras para mostrar, olha, o bom caminho é esse aqui. Existe sofrimento? Existe. Por causa disso. Mas se eu começar agora, eu não preciso passar por esse sofrimento. Nem no desencarne e nem no plano espiritual. Olha só, vamos dar aqui um exemplo. Esses 3 livros são livros clássicos do Espiritismo. Pelo menos assim, um desses livros, levanta a mão quem já leu, um desses aí pelo menos aí. Uma boa galera já leu um desses aí, né? Em há 2000 anos, Emmanuel, quem lembra, né? Era o senador romano Públio Lentulus, certo isso aí? Certo? Então, somos espíritas, né? Ele tinha uma esposa bem bacana, chamada Lívia, certo isso? Ele foi bem bacana com Lívia, certo isso? Não, né? A Regina leu um livro aqui, chamado Caminho, Verdade e Vida, desse espírito que teve a capacidade de escrever um livro, que é o primeiro, há 2000 anos, sobre o próprio orgulho dele enquanto esteve encarnado como senador romano. Ninguém lê Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, qual que é o outro mesmo? Pão Nosso. Ninguém lê assim. Eu sei o que você fez há 2000 anos atrás. Ninguém lê assim. Por que as pessoas admiram o intelecto moral de Emmanuel ali? Admira sabendo que em há 2000 anos tinha muito orgulho ali? Por que meu olhar é um olhar de empatia e de indulgência para com Emmanuel e não pode ter esse olhar de empatia e de indulgência para comigo? Por que é mais fácil eu perdoar, não julgar e ter indulgência com o outro do que comigo? Eu fui orgulhoso, agressivo, comi demais, tive uma vida não bacana, fiz aquilo, fiz isso, mas ele também fez. Também fez. Tinha muito orgulho ali. Aí veio 50 anos depois. Ele passou a ficar um pouco melhor. Veio o Ave Cristo. Foi evoluindo a ponto, tirando as pessoas que preferem outros autores, natural, Jonas de Anjos, André Luiz, Emmanuel fala muito rebuscado, eu prefiro a obra de tal espírito, normal. Mas tirando esses casos, muitas pessoas, e pelo menos as casas que eu frequento em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, as casas utilizam as obras de Emmanuel para fazer leitura preparatória, porque confia naquele texto ali, igual essa casa que confiou hoje com o texto O que Temos com o Cristo, da leitura inicial de hoje. Eu tenho que
trazer essa empatia, essa indulgência, esse carinho, essa admiração que eu tenho por Emmanuel para mim. Admiro esse autor, admiro esse espírito. Pega essa admiração e transforma ela e traz ela para você. A gente pode também ser, como falo, um pouco carinhoso conosco. Eu não preciso ficar levando um peso tremendo nas costas de falhas que faltou na época. Experiência, gente. Se o mal que eu fiz causou dor a alguém ou a mim, faltou experiência. Jonas de Anjos tem uma frase bacana: a experiência é a súmula dos erros e acertos. Faltou experiência. Ao mesmo tempo, na leitura anterior, o que ela fala? Identifica. Não é para ser conivente com nossos erros, não. Tem um problema ali, tem uma falha. Ela existe. Identifica e começa a tentar a solução da forma que cada um prefere. Olha, tem um diálogo muito bacana de Maria de Magdala com Jesus no livro Boa Nova. É bem bacana esse diálogo, tá? Olha o que Jesus fala para Maria. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Nesse diálogo, Maria vai até Jesus e ela tenta de todas as formas ficar se justificando, se culpando pelas suas falhas do passado. Jesus não permitiu isto. É um texto fantástico. Não dá para trazer tudo, mas alguma coisa de trás. Assim como Jesus narrou uma história para tirar de Filipe e Pedro que enquanto a pessoa tem força para trabalhar, a culpa e a tristeza é apenas uma visitinha ameaçadora, Jesus também corta também a ideia de Maria de tentar ficar em complexo de culpa. Olha o que ele fala para ela: regozije no caminho, porque escutaste a boa nova. No decorrer desse texto, ele fala o seguinte: olha, caminha, trabalha, ajuda quem você puder. Visita ameaçadora, né? É o que Neio Lúcio mostra lá no diálogo de Jesus com Filipe e Pedro. O que você faz com uma visita? Olha, estou batendo palma aqui na minha casa. Olha, apertaram aqui o interfone. É visita? É. Ou você deixa entrar, ou não deixa entrar. Ó, não conheço, não vou atender. Não, é meu amigo, meu familiar, é o entregador que eu chamei, o fornecedor, deixa entrar. Visita é isso. Não é o dono da casa. Não é um membro da minha família que tem a chave e entra quando ela quer. Meu irmão, meu pai, meu tio, minha avó, minha filha. Não é. É uma visita. Ela entra com a sua permissão. Apareceu culpa. Apareceu. É uma visita. Não permita entrar. E a gente acha que Jesus com Maria de Magdala cria uma teoria nova para tentar tirar aquilo dela. Não. Foi a mesma teoria que ele fez com Filipe e Pedro. Trabalha. Só isso. Trabalha.
Mas será que eu sou digno, sou digna de trabalhar no irmão Tomé? Eu tenho tantas falhas. Foi isso que aquele senhor da lição de Neoluz pensou. Passou a olhar as próprias fraquezas e sucumbiu. Então, uma leitura bem bacana que Jesus tira de Maria, de Magdala, essa ideia. E o final de Maria, gente, é muito bacana. Talvez eu desencarne que 10 de cada 10 espíritas, quando chegasse no plano espiritual, gostaria de ter. Ué, mas ela, na mesma existência, ela trabalhou de uma forma que ela teve esse tipo de desencarne? Teve, da forma dela. A minha forma é outra. A minha forma pode ser um trabalho no Tomé, numa ONG, na minha família, na minha comunidade, no meu prédio, na minha casa. Cada um tem uma história. O que podemos aprender com Emmanuel, Maria de Magdala e Paulo? Então, vou trazer alguns recortes, né, para tentar vencer a ideia de culpa. A não obrigatoriedade de reencarnar com determinada pessoa. No meio espírita, como nós temos os princípios básicos, e um dos princípios é a reencarnação, a pessoa ou está falando brincando ou sério. Ah, eu vou reencarnar com meu tio. Ah, por quê? Ah, porque ele desencarnou e eu não tive tempo de pedir desculpa para ele. Ah, eu vou ter que reencarnar com meu avô, com meu pai, com meu neto, com meu sobrinho, meu amigo. Ah, por quê? A gente teve lá um atrito, ele desencarnou e eu não pude pedir desculpa. Mas por quê? Tem que reencarnar com ele. Ah, Bruno, eu li o capítulo 4 e 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá fala que a gente reencarna, em geral, com famílias e pessoas conhecidas de outra existência. Em geral. Não é 100%, não é. Ó, em há 2000 anos, Emmanuel viveu com Lívia. 50 anos depois, ele reencarna. Ele não reencarna com Lívia. Mas Bruno, ele teve umas... Eu não quero contar o livro para permitir as pessoas a ler o livro, né? Ele teve algumas atitudes com a Lívia que não foram legais. Ele não tinha que fazer o bem para Lívia, não funciona assim, gente. No Evangelho, capítulo 4 e 14, nós reencarnamos com pessoas conhecidas, em geral, na maioria das vezes. Mas não funciona assim. Não é 100%. Lívia evoluiu. Lívia superou ali as barreiras da Terra. Não tinha necessidade dela reencarnar com Emmanuel, não tinha. O que eu posso aprender com isso? Às vezes eu estou aqui pedindo, sofrendo, que meu pai, meu tio, meu amigo que desencarnaram, e eu lembro dele com a tristeza porque eu fiz uma coisa lá que não ficou bem resolvida. E se esse espírito já está em outro patamar? Nem lembra mais disso. Até ri quando eu penso que, poxa vida, eu ofendi você. Já evoluiu. Mesmo porque, se eu acredito na imortalidade da alma, eu não tenho que ficar pensando que eu não pedi desculpa em vida. Peço desculpa hoje aqui, na hora da prece final. Na hora da prece final, você pede desculpa. Meu pai, meu tio, meu sobrinho, meu amigo, fulana, não deu tempo de eu te mostrar a pessoa que eu sou hoje. Mas, me perdoa. E se for você mesma a pessoa, o reencarne deixa para depois, deixa para Deus, deixa para, como que André Luiz fala, os arquitetos da reencarnação. Deixa para eles depois, olha.
Se eu vou ter uma vida mais difícil ou não na próxima existência, isso é depois. Eu começo agora. Não é regra geral. Tem sofrimento porque eu não começo nessa existência. O reparo não necessariamente precisa ser na mesma ação. O livro que eu citei, do diálogo de Maria de Magdala com Jesus. Isso aqui é interessante. Vamos supor que eu ofendi um vendedor de microfone. Fui numa loja, não estava num bom dia, tratei mal uma pessoa que vende microfone ou vende esse passador de slides aqui. Um mero exemplo. Tratei mal. Humilhei a pessoa. Ele chorou. Depois fiquei sabendo que a pessoa perdeu o emprego. Aí passaram uns anos, uma outra mulher, é um outro homem, é cristão, é espírita. Para que eu fiz aquilo na época? Machuquei aquela pessoa, ofendi ela. Eu preciso ir lá atrás desse rapaz. Aí eu vou na loja. Chega lá, olha, ele trabalhava aqui, ele se mudou. Está em outra empresa. Chega na empresa, olha, está mais aqui não. Tem o endereço dele? Tenho. Aí chega lá, olha, ele já faleceu, já desencarnou. E a esposa dele, o filho dele? Mudaram lá para a Ásia. Qual país? Não sabemos. E aí? Então eu tenho que ir numa loja e tratar bem um vendedor de microfone ou de passador de slides. Não funciona assim. Porque às vezes eu tenho uma falha do passado em um segmento moral. O segmento moral, ele vai ser resolvido, não necessariamente na mesma ação. Maria de Magdala, ela teve uma vida, nesse texto do livro Boa Nova, uma vida de luxo. Morava num palácio, era cercada de joias, preciosidades, festividades. Quando ela decidiu modificar a vida dela, ela não passou a atuar e ser uma pessoa diferente no castelo e no palácio que ela morava. Não. A missão de Maria tem que ser o seguinte: ela tem que ir para o castelo e suportar os convites daquela vida e assim vencer aquela falha moral. Não funcionou assim para Maria de Magdala. A vida dela pós Jesus foi voltada para ajudar os mais pobres, os mais desvalidos, as pessoas que na época tinham hanseníase. O que isso tem a ver com o castelo? Tudo, só não é na mesma ação. Ela venceu a vaidade humana com uma outra ação. Eu não preciso ir atrás de um vendedor de microfone para tentar sanar uma falha do passado. Se a falha foi agressividade, se a falha foi falta de afetividade, de alegria, corrige isso com uma outra ação. É o que a gente aprende com essa lição de Maria de Magdala com Jesus. Não foi na mesma ação. Ela não voltou para o castelo, conversei com Jesus, agora eu vou viver diferente aqui no castelo. Não funciona assim. Porque senão eu teria um problema. Fiz mal para alguém, a pessoa desencarnou. Eu conheço umas pessoas aqui há uns 20 e poucos anos, né? Roberto, Kleber. Fiz mal para Roberto, para Kleber. Eles desencarnaram, não eu, eles, tá? Desencarnaram. E aí, como que fica? Qual foi a agressão? Foi essa, foi essa, foi essa. Não foi agressão, foi uma coisa voltada para
para a avareza. Porque se for o microfone, esse vendedor, eu posso ir atrás de uma pessoa que vende churros, por exemplo, chegar para ele e falar assim: meu amigo, toma aqui R$200, se tiver dinheiro, é claro, né? Que isso aqui, rapaz? Não, hoje vai ter festival de churros. Quem passar aqui eu vou oferecer e pegar. Aí passa um, vai oferecendo. Até que vem alguém falar: olha, tá eu e minha esposa aqui, minha filha está em casa, posso levar um para ela? Leva 2. Porque se ele tratou mal uma pessoa, porque faltou afetividade, faltou compreensão, faltou paciência, corrige isso com o bem. Eu não tenho que imaginar que esse rapaz do microfone, no plano espiritual, vai estar me esperando para me agredir, ou eu vou ter que reencarnar com ele. Porque pode ser que esse rapaz evoluiu igual Lívia e está em outro patamar. Pode ser também que eu me melhore com outra pessoa, que quando eu desencarnar, eu vou passar por ele e ele ainda pode estar agarrado a algum tipo de mágoa, algum tipo de sentimento. Mas o perdão do outro compete ao outro. Eu não posso fazer nada pelo outro. O que eu posso fazer é por mim. Eu me perdoo. Porque eu posso ligar para alguém que está encarnado e tenho que ligar com aquela consciência assim: eu sei que eu sou um novo homem hoje. Eu sei que eu sou uma nova pessoa hoje. Aquele mal não existe mais em mim. Eu vou ligar e pedir desculpa. E estou preparado, sem nenhum orgulho, para aceitar que ele pode não aceitar e bater o telefone e desligar. Mas eu sei que eu me perdoo. Porque eu comecei agora a transformação. Porque uma característica de quem venceu esse tipo de sentimento é não olhar para trás. Quem lê essa passagem vê: Magdala não olhou para trás. Não pensou em nenhum momento para quem que ela fez mal, ou se ela fez mal para si mesma. Ela apenas iniciou o reparo. Não precisa, gente, não precisa ter uma ideia de culpa, uma ideia de martírio, de dor. Pode ser suave, pode ter libertação. E como eu falei, se não foi para si mesmo, foi para alguém, o seu amigo, o seu tio, sua prima, seu irmão, pode ser que ele venha para cá, que veio com algum companheiro espiritual, benfeitor dessa casa, escuta o que ele tem para te falar. Fale mentalmente para ele, na prece final. Sai mais leve. O que eu posso aprender com Paulo? Não é preciso ressarcir a mesma pessoa. Esse livro aqui, Paulo Estevão, é um livro muito conhecido no meio espírita. Obrigado. Então tá, Paulo Estevão. Vamos fazer uma análise. Já foi há 2000 anos, né? Boa Nova, agora Paulo Estevão. Quem já leu esse livro aqui? Levanta a mão, Paulo Estevão. É uma boa galera aí. Paulo era Saulo, certo isso? Tinha uma esposa chamada Abigail, uma noiva chamada Abigail, certo isso? Abigail tinha um irmão chamado Gesiel, que depois passou a ser Estevão, certo isso? Paulo foi gente boa com Gesiel e com Abigail, foi gente boa com ela? Com ele? Estevão, no caso antes era Gesiel, teve um desencarne um pouco sofrido, em termos materiais na terra. Foi humilhado,
E Paulo, né, que Saulo, teve influência nisso. Quando Saulo encontra Jesus, ele passa a ser Paulo, logo depois. E dos 34 aos 64 anos, ele é uma nova pessoa. Ou dos 30 aos 64, algo assim. Paulo não teve tempo de ressarcir em terra Abigail e Estevão. Não teve tempo. Mas ele teve tempo de fazer o bem para milhares de outras pessoas, quando ele passou a ser uma pessoa nova, diferente. E assim como o desencarne de Maria de Magdala é um desencarne que, do ponto de vista espiritual, é o que todo mundo gostaria de ter, o desencarne de Paulo, entre uma das coisas que a gente pode falar aqui, para aguçar a curiosidade das pessoas lerem esse livro, é que ele foi recebido no plano espiritual por Abigail e por Estevão. As pessoas, justamente, que ele não foi tão legal. Como pode isso? Faz mal para alguém e a pessoa que me recebe, essa é a doutrina do Cristo, do perdão, da paz, do acolhimento, da proposta de evolução do ser. Por isso que quando a culpa está referente a um terceiro e ele já desencarnou, a história não é com um final infeliz. Se eu começar agora, o final é feliz. E a felicidade começa agora, nos libertando desse peso, que foi apenas falta de experiência na época, seja o que for. E tudo isso que eu falei sobre não precisa ressarcir a mesma pessoa, não precisa ser na mesma ação, eu não vou reencarnar com aquela pessoa, tudo isso pode estar sintetizado no livro Momentos de Meditação, da Joana de Ângeles, que é conceituando tudo que eu falei. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou faz o mal, e sim a ação em si mesma, em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos e enobrecedores. É o que a Joana de Ângeles fala. Não importa a quem eu fiz mal, e muito menos importa a quem eu faço bem. Eu supero culpa com ações positivas e reabilitadoras. Era essa a proposta que eu deixar para vocês. Obrigado pelo respeito, pelo carinho, pela paciência de vocês. Muita paz, gente. Né? Vaidade, dinheiro. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família, e disse-lhe solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca antes de tudo sentir a extensão de tuas fraquezas na carne, chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama tuas culpas, tuas culpas. Repara que o ataque agora é diferente. Ele está sugerindo tristeza. Dentre as características do complexo de culpa, tem várias, uma delas é a tristeza. Quem está com algum sentimento de culpa está alegre? Claro que não. Qual que é o contrário de alegria? Tristeza. Como que o gênio das trevas tentou? Vou fazer ele ficar olhando as próprias fraquezas.
as próprias imperfeições. Repara que esse ataque aqui é muito sutil, ele é muito bem feito. Ele não fala assim: chefe de família, para de trabalhar, vai embora daqui, você está me atrapalhando. Ele não fala isso. Imagina você viajando para um outro país, para uma outra cidade, ou eu indo em qualquer templo religioso, vendo uma pessoa ajoelhada, pedindo perdão a Deus. Supondo que você entenda o idioma do outro país. Olha, eu estou ouvindo ali, tem a ver com culpa. Mas que bom, né? Ela está pedindo perdão. Ela é uma pessoa bem devota, né? À divindade, ao Deus dela. Se por um lado, o perdão sincero e as lágrimas traz conforto, neste caso aqui, o gênio das trevas usou o contrário. Enquanto ele estiver ajoelhado, pedindo perdão e chorando, ele para de trabalhar. É muito sutil esse ataque aqui. É muito bem feito o ataque. Tem um livro do André Luiz e do Emmanuel chamado Estude Viva. Tem um texto lá chamado Influenciações Espirituais Sutis. Vale a pena entender como algumas influências chegam até nós de maneira sutil, de maneira que nós nem percebemos. Aí Jesus, naquela noite, ele continua a narrativa para Filipe e Pedro. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Maledicência não deu certo, nem pobreza, nem calúnia, nem vaidade e nem dinheiro. A sexta tentativa foi culpa. Essa deu certo. O trabalho acabou. Sentindo assim que os companheiros preferiram guardar silêncio, o divino amigo, né, Jesus, concluiu expressivamente: enquanto o homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Levanta a mão quem conhece um livro chamado Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Pois é, essa lição é deste livro, Jesus no Lar. O espírito é o Neio Lúcio e o médium era o nosso querido Chico Xavier. Esse livro tem 50 noites de Jesus com os apóstolos na casa de Pedro. Algumas lições são conhecidas do meio religioso, outras nem tanto. Essa lição se chama o venenoso antagonista. Neio Lúcio traz o seguinte: a 39 se chama gênio das trevas, tem a ver com culpa. A 40, que é essa aí, também é culpa. E a 41, que se chama o incentivo santo, que vale a pena a leitura, Neio Lúcio mostra como que aquela família, aquele senhor, venceu o ataque espiritual ao sentimento de culpa. Que é uma proposta nossa aqui hoje, tentar mostrar alguns caminhos para que nós nos libertemos, que foi o que esse senhor, essa família não conseguiu fazer. Porque o que Jesus recomenda é isso aqui, olha: enquanto o homem possui para trabalhar, tem os pés, tem as mãos, tem inteligência, tem um sentimento, trabalha. Não perca tempo lembrando de erros do passado. Essa lição é tão forte que nem o Lúcio fala que naquela noite os apóstolos sempre faziam pequenas considerações, Regina. Jesus, mas se for assim, se for isso? Nessa noite, Neio Lúcio fala que nenhum dos apóstolos conseguiu falar nada. Ficaram espantados. Porque o trabalho acabou e o Senhor parou de trabalhar.
com uma pequena sugestão de tristeza. Só isso. Aí Joana de Ângeles fala o seguinte: a culpa é a sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, causadora de desgraça de várias ordens, esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa, por automatismo, os processos reparadores para si mesmo. Uma outra característica de quem está vivendo um complexo de culpa é idealizar, pensar, programar algum tipo de reparação de dor para si mesma. A pessoa começa a imaginar que vai acontecer algo de ruim, uma situação desagradável. É como ela não consegue lidar de forma espiritual, psicológica, médica, terapêutica, para se libertar daquele problema, ela começa a programar ideias de sofrimento, ideias de dor, como que se tivesse que pagar alguma coisa. E não funciona assim, gente. José Carlos de Luca, um autor muito famoso no meio espírita, ele fala o que a Joana de Ângeles fala, porém com outras palavras. Mas se você quiser aliviar a consciência de culpa por meio de sofrimento, esteja certo de que acidentes e doenças surgirão em seu caminho. Não porque Deus assim deseja, mas porque você ainda prefere a dor em prejuízo do aprendizado e da responsabilidade. Um pouquinho de água. Nós não temos que pagar, nós não temos que sofrer, ser punido. O Espiritismo é a doutrina que liberta, que promove a evolução baseado no Evangelho do Cristo, que tem o perdão. Também o Espiritismo é conivente, assim como o Cristo não é conivente com as falhas alheias. Mas daí a ter que programar acidentes e doenças para nós, como se o meu erro do passado merecesse um castigo, não faz parte da proposta espírita. Não faz. Ah, Bruno, e as obras de André Luiz, que mostra lá tremendos sofrimentos no plano espiritual? Existe? Claro que existe. Mas não é para assustar. Não é para amedrontar ninguém. Tanto que Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, que ele apresenta André Luiz, Emmanuel fala assim: André Luiz, o amigo, veio trazer o valor da sua própria experiência. É só isso. Aí quando André Luiz vai falar no prefácio, ele fala assim: vim trazer ligeiras notícias do plano espiritual para vocês na terra sequiosos de conhecimento. Ligeiras notícias. As obras de André Luiz não é para a gente pegar aquela parte lá do sofrimento e ficar idealizando que algo de ruim vai acontecer comigo, se eu não trabalhar direito vai acontecer. Eu tenho que trazer, assim como o professor de anatomia vai ensinar o aluno de enfermagem, o aluno de medicina, a parte médica lá. Olha, o que acontece no corpo humano é isso aqui, o modo de evitar é esse, as causas são essas, os ferimentos são esses, a doença é essa. É para esclarecer, não para amedrontar. Ó, nosso colega ali tem um filho que está fazendo medicina. Já pensou se ele chegasse em casa todo dia falando que estava com medo? É para aprender. Se existe sofrimento pós-vida terrena, ele pode ser evitado começando nesta existência, tá? A partir de agora, né, vamos tentar colaborar com a proposta positiva de libertação do complexo de culpa. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito bacana, que é o seguinte: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Repara que a palavra não é culpa, é arrependimento. São coisas bem diferentes. Fazer que na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se.
O arrependimento, ao contrário da culpa, que martiriza, que causa dor, ele levanta o ser humano se ele tiver tempo de fazer uma análise pessoal e melhorar. Ah, não deveria ter falado aquilo, não deveria ter feito aquilo 30 anos atrás, 25 anos atrás, 50 anos atrás, 10 anos atrás, 7 meses atrás, 1 ano atrás, não importa. Se doeu na consciência, é o seguinte: eu não quero mais fazer isso. E segue sua vida. Segue. O arrependimento, ao contrário da culpa, ele é benéfico. Vamos dar aqui um exemplo. A pessoa vai em uma festa de 15 anos, uma festa de formatura. Ela come muito. Geralmente nessas festas tem refeições lá que não tem no dia a dia nosso, não tem. Ela come muito porque a mesa é bem farta e ela passa mal. Poxa vida, comi demais. Para que eu fiz isso? Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela é convidada para uma bodas de ouro. Ó, vai ser um espaço reservado, e esse espaço vai ter assim. Chega lá, ela vê de novo aquelas mesas fartas, come bem de novo, passa mal de novo. Gente, por que eu faço isso? Quando a pessoa se arrepende por qualquer falha moral, agressiva, comida, sexualidade,